Quem jamais, uma outra pergunta retórica, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quando tem uma guerra, a pessoa que vai para a guerra, ela vai para a guerra com os benefícios dela ou com o benefício do país, do governo? Do governo. Não é o governo que sustenta? Sim. Tudo? Tudo. Ou é a pessoa que guarda, vou fazer uma poupança porque eu vou para Vai pra guerra. Vamos lá. Quem planta vinha e não come do seu fruto? Por acaso quem planta aqui não vai comer do seu fruto? Não, eu vou plantar uma goiabeira porque eu quero que os outros comam da minha goiabeira. Vou plantar no meu quintal porque eu quero que eles invadam o meu quintal e comam, né? Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Vou criar gados, vacas e os leites da vaca eu vou dar para os outros vão lá colher e vão beber. Aí ele vai para o verso 8: porventura falou isto como homem, ou não o diz também a lei? Aí ele citou a lei, certo? Porque na lei de Moisés está escrito. A lei de Moisés é o quê? Novo Testamento ou Antigo Testamento? Novo, né? Mas nós estamos no Novo Testamento. Jesus não está mais entre eles aqui, fisicamente falando. Então o argumento dessa história de que Jesus cumpriu a lei e depois da lei é só a graça, não se vive mais as coisas que estão escritas no Antigo Testamento, já não bate mais, tá? Aí ele diz assim: porque na lei de Moisés está escrito, versículo 9: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou Deus se preocupa? Eu acho interessante isso aqui. O apóstolo está perguntando: é com boi que Deus se preocupa ou é com o povo? É com o boi que Deus se preocupa ou é com o líder da igreja? É com os ministros. E aí ele continua: ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Aí vem o versículo 11. Olha o que está escrito no versículo 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhermos dos bens materiais? O apóstolo Paulo falando isso. Se nós semeamos ou ministramos sobre vocês os bens espirituais, é muito de vós que vivamos dos materiais? Para pensar um pouco comigo. Não que o ministro em si ele tem esse poder, mas ele tem essa capacidade de ser bênção na vida das pessoas. Porque o poder vem de Deus, mas ele por si só não tem. Mas isso vem de Deus, de poder abençoar a vida das pessoas. Quantas pessoas não são abençoadas através dos pastores? Quantas, gente? E o apóstolo Paulo diz: se nós nos ministramos os bens espirituais, será que é muito recolher os materiais? E os materiais é o quê? Nós não estamos mais no Antigo Testamento. Que material é esse que o apóstolo Paulo fala? Dízimo e oferta. Roupa também. Apesar de assim, ele era um missionário, mas tinha um pastor local. Então, eles também tinham esse mesmo direito. Vai continuar o texto, porque Paulo vai repreender a igreja de Corinto. Tá? A partir daqui, no verso 12 em diante, ele vai repreender a igreja de Corinto. Ele vai falar assim: olha, mesmo que eu tenha todos esses direitos que eu citei aqui para vocês, eu não usufruo disso. Eu não quero. De vocês eu não quero. Por que Paulo fala isso? Porque eles estavam criticando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz sua defesa.
E se defendeu muito bem, por sinal. Isso tem resultado depois. Porque aqui ele falou isso. E aí, lá em 2 Coríntios, aí nós vamos para 2 Coríntios agora. Que é aquele texto bastante conhecido nosso, né? Depois. 2 Coríntios. Só que aí, irmãos, o texto de 2 Coríntios, ele não começa no capítulo 9, quando se fala de ofertas, ou dízimos, ou colheitas. Ele começa no capítulo 8. E ele fala das pessoas que eram pobres, mas ofertaram o melhor. Mas fizeram o melhor, ofertaram o melhor. Para uma necessidade? Sim, para uma necessidade. Mas ofertaram. E aí, a promessa que está no capítulo 9, no versículo 6 em diante, versículo 10. Que assim, que a lei da lei é semeadura no versículo 6. Né? Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Ele que semeia com fartura, com abundância também se fará. Isso aqui é o princípio da natureza, que Paulo aplica esse princípio de forma espiritual para a vida da igreja. E aí no verso 10 ele diz assim: ora, aquele que dá a semente, quem é que dá a semente? Quem é que dá a semente, gente? É Deus. É Deus que dá a semente. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribui para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, que aquele que dá a semente, que é Deus, ele vai multiplicar essa semente. Ele vai multiplicar isso, ele vai fazer com que vocês se tornem ricos, no sentido de prósperos, que tenham sempre, por quê? Por causa da generosidade, por causa do coração aberto, porque vocês estão suprindo a necessidade dos santos. E quando eles referem a palavra santo, eles referem a palavra da liderança da igreja e de todas as demais igrejas que estavam precisando. Eles estavam suprindo isso. Promessas de bênçãos. Promessas de bênçãos. Só que não para por aí não. Filipenses capítulo número 4. Filipenses capítulo número 4. Também acharam aí? Vou ler a partir do verso 15, diz assim: e sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Aí no verso 16: porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, ou bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí o apóstolo Paulo ele cita aqui uma promessa de Deus para essas pessoas: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades,
Então nós vemos mais uma vez a questão de ofertas. Então essa ideia de que as pessoas não são abençoadas através de dízimos e ofertas, isso aí é furada, gente. Isso aí é para fazer com que as pessoas parem de dizimar, parem de ofertar. Na verdade, tem todos esses textos aqui para mostrar para a pessoa que ela não tem que se apegar aos bens materiais, ela não tem que se apegar a dinheiro, ela não tem que se apegar a essas coisas. A ideia é que dinheiro traz felicidade. Dinheiro traz felicidade? Não. Então dá para mim, gente. Dá para mim. A minha felicidade não vai ser seu dinheiro. Mas é real, gente. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro supre as necessidades. Dinheiro é para suprir as necessidades. Mas quando a Bíblia ela chove de versículos em relação a isso, o que Deus está querendo nos ensinar é que nós não venhamos a nos apegar a isso. A isso. Ao quê? Ao dinheiro. Nós não podemos nos apegar na intenção de que vai ganhar com Deus não funciona. Eu vou dizimar para Deus me abençoar da mesma proporção em dinheiro. É barganha. Deus não faz isso. Deus quer que deixemos nosso coração livre para servir a Ele. Uma das entidades que Jesus chama de Senhor na Bíblia é o quê? O dinheiro, mamon. Ou serve a Deus, ou serve a mamon, ao dinheiro. É triste quando as pessoas se tornam, em vez de se tornar senhor do dinheiro, se tornam escravas do dinheiro, o dinheiro se torna senhor delas. Porque aí elas fazem de tudo para obter isso. Elas fazem de tudo. A única vez que Deus chama de Senhor na Bíblia É uma música. É a única vez que o dinheiro é chamado de Senhor. E de fato, se deixar entrar no coração, o que Deus quer de nós através disso é que nós tenhamos uma vida livre para doar, sem peso. Tanto que o apóstolo Paulo deu todos os detalhes, que seja com alegria, conforme Deus propôs no coração. Eu ouvi uma pessoa dizer assim: se o Antigo Testamento exige, o Antigo Testamento, por viver na lei, exige dízimos e ofertas do povo, e as pessoas dizimavam de acordo com a proporção que o Antigo Testamento determinava, quanto mais na graça, se pela graça nós somos salvos, deveríamos fazer muito mais. Deveríamos fazer muito mais. Agora é aquela, gente, só vai viver isso quem praticar. Porque isso não é nada mais nada menos do que fé e confiança. Fé e confiança. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu só vou dizimar quando eu vou passar a ofertar e dizimar quando eu tiver um emprego. Mas às vezes a pessoa faz um bico aqui, faz um bico ali, ela tem um dinheiro. E aí ela tem a oportunidade e não faz. As pessoas têm as oportunidades de fazer e não faz. Se apegam. Por quê? Não vou dizimar porque é pouco, não vou dizimar porque vai fazer falta. Um dia eu vou trazer a minha sogra aqui, ela vai dar os testemunhos. Ela não veio no domingo porque ela chegava em Nazaré tarde, então não deu para ela vir. Mas já está combinado, ela falou que ela vem, ela falou que vem com prazer, gente, para testemunhar. Para testemunhar para vocês. Eu vou só dar uma pincelada em um de vários que ela tem. Ela tinha algumas dívidas para pagar. E o salário que ela recebeu não ia pagar nem as dívidas dela. Ela falou: Senhor, e agora? Ou eu pago metade, ou eu dizimo. O que ela decidiu? Dizimar. Gente, ao dizimar, Deus abençoou ela de tal forma, eu vou deixar ela contar o que aconteceu. Deus abençoou ela de tal forma que ela, isso foi num dia para o outro, dizimou, no outro dia, pagou todas as dívidas e ainda sobrou. Pagou todas as dívidas e ainda sobrou. É fidelidade, gente. Fidelidade e confiança. Crer na provisão de Deus. Crer na provisão de Deus. Deus vai suprir. Pode ter certeza, Deus vai, irmão. Deus vai abençoar. Agora vamos lá para Timóteo. Depois. 1 Timóteo, lá no capítulo número 5.
Lá no capítulo 5. O apóstolo Paulo dá uma palavra aqui para a liderança da igreja. Quer dizer, para Timóteo, né? Timóteo passar isso para a liderança da igreja. E depois Paulo fala uma outra coisa relacionada a eles também. Aqui em 1 Timóteo, aqui no capítulo 5, versículo 17. Lê para mim 17 e 18, por gentileza. Alguém? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Tem mais alguém que tem uma outra tradução? Tem. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra do ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Está falando para quem? Para os presbíteros da igreja. Para os obreiros que ministram, que se dedicam à palavra, se dedicam ao ensino. Lá no comecinho do Evangelho, com os apóstolos Paulo iniciando, os 12 apóstolos disseram assim: enquanto vocês vão servir a mesa, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Nós vamos dedicar à oração e à palavra. E o trabalhador tem o seu salário. Para os presbíteros que fazem isso. Lembrando que o presbítero aqui é pastor, tá, gente? No entanto, depois o apóstolo Paulo ele vai continuar dando essa orientação para Timóteo, falando da liderança da igreja, e depois ele vai dizer assim, lá no versículo 7, capítulo 6, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por causa do que o apóstolo Paulo falou, ele sabia que se algumas pessoas usufruíssem desse benefício que a liderança teria, eles iam ficar com o olho gordo, e aí iam arrancar das ovelhas, como acontecem hoje. Então nós estamos vendo, gente, que essa história aí de que dízimo é balela, oferta é balela, deixa eu falar para você. Se é balela, eu vou ficar com a balela da Bíblia, porque através dela eu tenho sido abençoado, algumas pessoas têm sido abençoadas, eu tenho certeza que quem fizer prova disso, praticar isso que está escrito aqui, vai ter as necessidades supridas, sim, vai ser abençoado, sim, em relação a isso daí. E é importante destacar assim, se os pastores que administram lá o dinheiro da casa do Senhor, a palavra do Senhor mesmo condena a pessoa, né? Ai daqueles que trazerem um escândalo na casa do Senhor. Então vai ter a condenação, com certeza o Senhor vai julgar de forma diferente, né, pastor? Sim, diante disso aí que a Mari falou, vou dar isso aí para vocês. Eu conheço vários pastores, tá? Vários pastores. Gente, a situação que eles vivem, de ficar. Uma vez eu me irritei, de ficar vendo o pastor se humilhar, os outros dizimar e ofertar. Porque é uma humilhação, na verdade. Eles têm que ficar falando todas as vezes. E ficar assim: irmãos, o aluguel está vencendo, o aluguel está vencendo. O aluguel está atrasado.
administração isso. E o mau uso do dinheiro dos fiéis. O mau uso do dinheiro dos fiéis. Tá? Eu vejo que eles não vivem assim, como é que eu poderia dizer? Tranquilos. Não vivem tranquilos. Eles vivem sempre dependendo dos irmãos da igreja para poder dar o dízimo, para poder dar a oferta. Por quê? Por causa da má administração. E às vezes você vai na igreja, lá, a igreja está cheia. Mas eu já falei para vocês aqui, as pessoas não dizimam e não ofertam mais. Por quê? Porque sabem que está sendo mal usado. Mal usado. O dinheiro está sendo usado de forma ilegítima. Não está sendo usado para aquilo que deveria ser usado. Para aquilo que deveria. Mas eu falei isso aí na outra terça-feira. Nós fomos chamados para quê? Para dizimar. Nós não fomos chamados como administradores. Deus falou assim, trazei os dízimos. Não falou para a gente administrar. Mas o que a Mari falou, quando a liderança não administra bem, as coisas não vão dar certo. Eles vão estar sempre indicando. Detalhe, esses pastores que eu conheço, eles também não trabalham. Não trabalham fora, eles trabalham integral para a obra. São integrais, são pastores integrais. Mas, gente, é difícil ver que o membro está sendo abençoado por causa da fidelidade dele e o ministro não. O ministro não. Eu aprendi isso, não tem jeito, isso ninguém vai tirar de mim mais. No seminário, o professor falou assim: você que ministra a palavra, que prega a palavra, que é obreiro na sua igreja, se você decidir ser fiel à palavra, decidir cumprir, ser fiel no sentido de cumprir o que está escrito, não tem jeito, você vai ser canal de bênção. Você vai ser abençoado. E as pessoas vão ver isso, isso vai ser fato. E você vai abençoar outras pessoas. Agora, quando isso não acontecer com você, ele vai falar assim: posso te dar um conselho? Ou melhor, vou fazer um pedido. Para de pregar e deixa de ser obreiro. Porque se o que você prega não tiver efeito no sentido de transformar as pessoas, você está pior que elas. Você está pior que elas. Aí não tem jeito. Mesmo o pastor falou isso uma vez, falou assim: vamos seguir o exemplo que Jesus deu para os discípulos. Falando em relação aos fariseus, né? Não se preocupem com eles. Não precisa fazer o que eles fazem, mas pode obedecer, fazer o que eles ensinam. Fazer o que eles ensinam. É doído, gente. É doído. Porque assim, a nossa carne, ela tende ao mal. Quando a gente vê que as pessoas estão fazendo mal, se a gente ceder, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer a mesma coisa. É claro, nós não vamos também seguir o exemplo da coisa está errada, nós sabemos que é a verdade e vamos seguir o exemplo. Mas nós vamos ficar com aquilo que é bom, vamos seguir o exemplo daquilo que é bom. Mas quando ele disse questão de ser canal de bênção, gente, eu não me esqueço disso, jamais vou me esquecer disso. E é difícil, é difícil. Eu oro para o Senhor e falo: se não for para ser bênção, não adianta Deus querer me revelar as escrituras, não adianta querer me ensinar. Se eu não viver, se não for para viver, se não for para me subir, nem que seja uma saudação, uma pregação, um ensino, se não tiver efeito no sentido de que as pessoas viverem, desfrutarem das bênçãos que eu desfruto, não tem cabimento, não tem sentido, gente, isso. Isso eu chamo de enganação. Eu chamo de enganação. Nós não estamos aqui para mostrar que nós somos os melhores. Nós estamos aqui para adorar a Deus, servir a Deus
mostrar que Deus ainda continua abençoando. E o intuito de trazer isso é mostrar que Deus continua abençoando e fazer com que tenhamos a ofertar sempre. Sempre que houver uma necessidade, sempre que viermos para a casa do Senhor para adorar, o Senhor, aqui está a minha oferta. Aqui está a minha oferta. Para o Senhor, não importa quantas vezes seja, não importa, mas surgiu a oportunidade, é mostrar que nosso coração não está apegado àquilo, que nosso coração está apegado ao Senhor, e dele vem a nossa necessidade. Eu citei para vocês uma vez, não lembro sobre o testemunho, eu falei, quando Deus abriu a porta no emprego para mim, as 3 portas que Deus abriu para mim, e eu decidi não como barganha, mas como uma oferta de agradecimento a Deus, uma oferta de adoração, entregar o primeiro salário na casa do Senhor. Por quê? Porque os demais que viriam seriam meus. Pastor, é importante também falar que oferta pode ser assim, a gente vem limpar a casa do Senhor, é uma oferta. Sim, só que assim, eu estou falando de espécie, né? Mas o que a Mari falou é oferta também, assim como o Eduardo citou aqui também, trazer o alimento é oferta, você vir na casa do Senhor, limpar é oferta, você participar dos trabalhos da igreja é oferta, a sua vida é uma oferta, o apóstolo Paulo ensinou isso, a nossa vida é uma oferta a Deus. A gente tem que ofertar ao Senhor diversas. Sim, tanto que ele citou isso, lá em Romanos capítulo 12, vocês conhecem esse versículo, né? O que está escrito lá?